Pronto, vamos lá. Vou orar aqui, pedir para que você também me ajude em oração. Carta aos Efésios é um, é um texto que fala demais com todos nós, fala com a igreja, nós que somos a igreja, e a gente vai ver bastante coisa aqui nesses 40, 50 minutos aí que a gente conseguir estar junto, ok? Vou orar aqui e a gente está gravando e quem estiver entrando, depois é só ir colocando seu nome aí que eu já vou dizer por quê. Ok? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Te agradeço, Senhor Deus, pelos teus filhos que estão aqui conosco. Agradeço, Senhor, pela intenção e também, Senhor Deus, pela busca, Senhor Deus, de entender um pouco mais a tua palavra. Esteja aqui conosco, Senhor Deus, falando de maneira clara, de maneira, Senhor Deus, que possamos entender e que a tua palavra possa saltar aos nossos olhos, Senhor Deus, assim como a intenção de Paulo a escrever esta carta, ela também possa alcançar o nosso coração neste século, Senhor Deus, e também falar e transformar a nossa vida conforme é o propósito dessa carta. Abençoo todos os meus irmãos que estão agora conectados aqui, os que irão assistir depois, e que todos nós, Deus, sejamos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir que, por acaso, se você tiver uma Bíblia aí com você, você deixa aberta aí no livro de Efésios, que eventualmente eu vou pedir para que você leia o texto para mim. Eu estou usando aqui o meu celular como câmera e estou usando o computador e eu vou compartilhar uma tela. Então eu não vou ver vocês. Vai ficar aqui, ó, uma tela na nossa frente, ó. E aí eu só vou ver você no canto. Caso você queira me interromper, você precisa falar, ok? Aí tem que abrir o microfone e você falar comigo para para mim poder te ver, né? Que eu não vou conseguir ver vocês, vocês estão bem pequenininhos aqui na tela. Agora sim, Cris, ó, estamos te vendo. Estamos aí com a câmera ligada. Parabéns. Tudo bem, João? Boa noite. Chegou Boa aí, ó. noite, eu não estava ouvindo vocês, aí eu reiniciei aqui. Ah, garoto, agora você está ouvindo, ó. Agora Maravilha. sim. Bem-vindo. Bom, Obrigadão, boa noite a todos aí. isso, boa noite para você. Bom, como eu falei, essa é uma aula sobre a carta de Efésios. A carta de Efésios é uma carta muito importante, ela está dentro de um conjunto de cartas. E por que cartas, né? Porque a gente sempre fala o livro de Efésios, né? Quando a gente pega a Bíblia ela é um compêndio de livros, né? Mas o texto original são cartas, né? Paulo escreve cartas às igrejas. E nós vamos falar de uma dessas cartas. Obviamente que Efésios é um seminário, né? Muito provavelmente é muito fácil dar um seminário sobre Efésios. E eu vou cometer aqui um crime de tentar falar em 40 e 50 minutos uma carta como essa, mas é um panorama sobre Efésios e eu espero que isso te estimule, te incentive a você ler a carta de Efésios. Esse é o meu intuito, que você leia a carta, né? Por isso eu vou te dar aqui alguns insights e também quero te encorajar a você começar a leitura, né? Mais do que você ouvir sobre Efésios, o importante é você ler a carta e depois de ler, praticar a carta, certo? É o que nós fazemos. Para vocês que estão aqui, uma surpresa, olha só, para quem aguentar firme aí até o final, até o fim, farei um sorteio a respeito da carta de Efésios. Esse livro aqui, ó, ele é um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes e é um comentário sensacional sobre Efésios, vale muito a pena ter. Vou sortear no final, né, esse comentário. Então, para quem ficar aí até o final. Célia, eu vou te pedir um favor. Você está no computador? Sim, Você pode olhar para mim quem está entrando ou participando e anotando? Que aí depois, no final, a gente faz o sorteio? tá bom. Tá bom? Por favor. E aí, quem aguentar até o fim, quem for fiel até o fim, receberá a coroa da vida e um livro do Hernandes Dias Lopes, né, de presente para você.
esse comentário exegético, ele faz capítulo a capítulo, versículo a versículo. É muito bom, eu recomendo, tá bom? Então, se você ficar aí até o final, você tem uma séria chance aí de concorrer ao esse comentário aí de Efésios. Bom, vamos em frente. Então, começando, olha só. A rainha das epístolas. Epístolas são cartas, né? Se você não sabe. E, e ao contrário da carta de Romanos ou dos Gálatas, Efésios, ele não foca nas controvérsias locais. O que são as controvérsias locais? Paulo sempre que escrevia para uma igreja, ele falava porque estava sempre acontecendo alguma coisa nessas igrejas, né? Então Paulo ele combate, né? Então geralmente as pessoas mandavam notícias para Paulo, olha, aqui está acontecendo isso, aqui tem alguém que está cometendo incesto na igreja, aqui está cometendo injúria, né? Aqui tem gente fazendo facção, né? Dividindo a igreja. E aí essas notícias chegavam para Paulo. E aí ele ia escrevendo as cartas, rebatendo essas coisas. Na carta aos Efésios não é assim. E a gente vai ver isso. Na carta aos Efésios, ele não trata de uma controvérsia local, né, como essas outras cartas, como a carta de Filipenses, por exemplo, como a carta de Tessalonicenses, por exemplo, né? Então aqui ela fica mais como um tratado, né, sobre o propósito de Deus para a sua igreja. Qual igreja? A igreja universal do mundo, tá? E aí, o que os estudiosos falam a respeito da carta aos Efésios? O Barclay, que é o primeiro aí, ele chama a carta de Efésios a rainha das epístolas. Recomendo depois que você procure saber quais são as cartas de Paulo, ou as cartas paulinas, né? Quais são as cartas? Essa carta é considerada a rainha das epístolas por Barclay. Quem mais escreve aqui? O Samuel Taylor, ele diz assim: a mais divina das composições humanas, né? Então, eles vão enaltecendo esse texto de Paulo. O Charles Hodge, ele diz assim: as estrelas revelam Deus como seu criador, assim como a epístola revela o Espírito Santo. Há uma grande ação e importância do Espírito Santo na carta aos Efésios. A gente vai ver isso. O N.T. Wright escreve o seguinte: um retrato maravilhoso e multicolorido do que Jesus conquistou e de como o plano universal de Deus opera na vida de pessoas comuns. A gente vai ver essas duas partes, né? O que Deus fez através de Jesus Cristo e o que a igreja pode fazer conosco. Essas são as duas coisas, né? O que opera na vida das pessoas comuns. Sobre Efésios como a essência destilada do cristianismo, é o que o John Stott fala. E, por fim, o Hernandes Dias Lopes escreve que a Epístola dos Efésios é descrita como uma das joias mais belas de toda a literatura universal, contendo tesouros preciosos em cada versículo. E esse livro que nós vamos sortear aí, que é o comentário dele, do Hernandes Dias Lopes, você vai ver que versículo a versículo ele vai explicando cada passagem ali e fazendo também já uma aplicação. Então, é bem interessante para quem ainda não domina, né, ou não conhece, ou às vezes a gente lê e não entende, e isso também não é uma novidade, tá? Tem muita gente que lê o texto bíblico, mas a gente não entende o que a gente está lendo, né? Então é importante você ter os apoios. Então, um comentário bíblico é um apoio, um dicionário bíblico, outro apoio. Então, eles são importantes na hora que você estiver lendo a palavra de Deus para que você tenha pleno entendimento, ok? Então, seguindo aqui, já falando aqui a respeito da carta, a carta ela responde uma pergunta fundamental. Que pergunta é essa? Como deve viver alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Se Romanos apresenta a doutrina da salvação, Efésios ela revela o propósito eterno de Deus para quem foi alcançado por sua graça. A graça de Deus nos alcançou, né? Então, John Wesley, esse também aqui é um dos homens mais relevantes que a gente teve aí no passado, e ele valoriza profundamente essa carta, porque ela demonstra o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E isso aqui tem uma diferença, né? É, Deus é soberano sobre todas as coisas e há uma responsabilidade humana.
A nossa responsabilidade humana é responder com fé a essa graça que Deus tem para nós, ok? Efésios nos ensina que a salvação é uma iniciativa da graça de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. É o que Deus sonha. Aí, como nós respondemos a isso? Cristo morreu por todos. Isso também é importante, tá? Cristo morreu por todos. O Espírito Santo, ele convence e capacita todos os homens. O ser humano possui liberdade para responder à graça. A gente vai ver isso também mais para frente. Então, se eu não quiser a graça de Deus, é possível também? Sim, é possível. E também a consequência disso vem junto. A perseverança é uma responsabilidade contínua do crente. Uma vez que eu aceito a graça de Deus, eu preciso entrar num processo de santificação, né? Então é a responsabilidade. Eu preciso perseverar naquilo que eu acreditei, naquela vida que está sendo me proposta e para que eu seja transformado. A santificação é uma cooperação entre Deus e o homem. Então, Deus me alcança com a sua graça e a santificação, através da minha fé, me ajuda a não ser mais o homem que eu era e agora transformado por essa graça, pela fé em Jesus Cristo, sou nova criatura. Então, o livro, a carta caminha por por essa estrada aí. Bom, de quem é a autoria? Você sempre vai ouvir o seguinte, né? Quem escreveu as cartas? Quem escreveu os livros, né, que contém na Bíblia? Né, os autores, as autorias, né, elas são muitas vezes a própria carta está dizendo, né? As cartas de Paulo ele faz bastante isso. Ele diz: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, escrevo. Então, a autoria é dele, né? Então, essa carta aos Efésios é sim a autoria de Paulo, o apóstolo, né? Quando ela foi escrita, né? É ainda no primeiro século, né? Na década de 60, que Paulo está escrevendo essa carta numa prisão domiciliar em Roma. Paulo está preso em Roma, mas ele está escrevendo, né? E ele está escrevendo essa carta quando? Porque Paulo planta esta igreja, e o termo é esse, tá? A gente não inaugura igreja e a gente não abre igreja, a gente planta a igreja. E Paulo plantou a igreja em Éfeso e ele ficou, talvez foi o lugar onde ele mais ficou das igrejas onde ele plantou. Ele ficou 3 anos em Éfeso. E aí, depois disso, ele, então, ele começa, ele entra na cidade, ele vai até a sinagoga, isso Paulo sempre fazia, tá? Ele entrava na cidade, ia na sinagoga, começava a pregar. Só que o que Paulo prega nas sinagogas, os judeus não querem ouvir, porque ele está falando de Cristo, não está falando da lei. Então ele é convidado a se retirar. E aí ele vai para uma escola. E nessa escola, né, oferecem para ele lá uma sala e ele começa a pregar. E aí nasce a igreja de Éfeso. E aí ele estabelece essa igreja recebe as pessoas, se estabelece a liderança, e depois de 3 anos ele diz: Olha, vocês agora cuidarão da igreja de Éfeso. E são os anciãos, são os homens mais velhos que vão cuidar dessa igreja. E Paulo parte para a sua jornada, para as suas viagens. E depois de 4 anos que ele sai de Éfeso, é que ele escreve essa carta. Ou seja, a igreja já tinha 4 anos depois que Paulo sai de Éfeso e ele está escrevendo aqui essa carta. E como eu disse, ele está preso. Mas essa prisão de Paulo não representa para ele o fim da vida, né? Então, assim, é uma situação difícil, uma situação terrível. Mas numa situação terrível, Paulo escreve as suas cartas. Ele transforma a prisão num púlpito. Ele transforma a prisão no seu palanque de palavras e de cartas. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade na vida, e às vezes a gente está passando por um momento ruim. Talvez uma das coisas que a gente mais pensa quando a gente não está bem é largar tudo, né? Paulo não, ele está talvez no pior lugar onde um homem pode estar, que é uma prisão. Mas é nesse momento que ele escreve as cartas que mudam, né? Para valer a nossa vida, vão formando, né, o Novo Testamento com essas cartas, e é nesse momento terrível de prisão e nesse momento terrível da vida de Paulo
que ele mais contribui para o evangelho. Eu te pergunto, você que está me ouvindo aí, que vai me ouvir, no seu momento terrível, o que é que você faz? Você escreve cartas? Você abençoa? Você continua ou você desiste? Então fica essa pergunta para você, enquanto a gente passa aqui as folhas. O que mais é importante aqui, ainda nesse campo da informação? A carta ela não tem um destino fixo. Por quê? Essa carta ela sai de Roma, onde Paulo está preso, né? O portador da carta é um carinha chamado Tíquico, é um ajudador de Paulo. Muito possivelmente Tíquico seja um jovem. E é ele que leva as cartas da prisão onde Paulo escreveu. E aí, Tíquico, ele entrega a carta para Éfeso, a carta para Laodiceia, uma carta em Colossos, que é aquela carta famosa de Filemão. Você conhece a carta de Filemão? Sim? Já leu? Não? Recomendo que você leia também a carta de Filemão. Ela tem um capítulo. Então, essa é facinho de ler, hein? Um capítulo tem a carta de Filemão e também é uma carta de amor à humanidade. Você vai entender quando você terminar de ler a carta de Filemão. Paulo escreve essa carta para Filemão e entrega para Tíquico. E aí, Tíquico vai e entrega essa carta. E ele entrega a carta de Éfeso. Por que essa questão aqui de quem é o destino da carta? Você está vendo no canto aí da tela esse Chesterfield 46 ou Papiro 46? Ela é uma peça arqueológica. Foram papiros que foram encontrados na década de 30, 1930, encontraram. O que é um papirão? É um pedaço, imagine um pedaço do texto original da carta de Paulo. É esse papiro 46. Esse papiro ele tem quase assim parece um A4, né? Mas é um papel todo rasgado, né? Não é papel mesmo, mas é uma espécie de papel. E lá está toda uma porção de Efésios. E aí, por que tem essa questão do destino, né? Se a carta aos Efésios é a carta aos Efésios. Porque nesse papiro, nesse original, né, escrito 250 anos depois que Paulo escreveu lá da década de 60, no primeiro século, não está escrito aos Efésios. Ela está todo o texto, mas o cabeçalho não. Então, tudo leva a crer que quando Paulo escreve essa carta, ela não é uma carta somente para Éfeso, mas é para as igrejas da região. Não havia só Éfeso naquela região, né? Mas igrejas, Laodiceia, Colossos, como eu falei, outras igrejas onde essa carta começa a circular. E o que eles faziam? Pegavam a carta, o texto, e o cabeçalho eles colocavam. Então, colocava lá a igreja de Laodiceia, e colocava em cima o cabeçalho e era o mesmo texto. E assim essa carta correu. Então, a carta aos Efésios, ela também é uma carta que ela é universal, né? Por isso ela é diferente das outras cartas. Quando você lê as outras cartas, por exemplo, se você lê Filipenses, ou lê a carta aos Romanos, ou você lê Tessalonicenses, você sempre vai ver Paulo falando assim: olha, manda um abraço para a tia, não sei quem, manda um abraço para o meu primo, não sei que lá, manda um abraço para o meu cooperador. Na carta aos Efésios não tem. Não é uma carta direcionada, ela é uma carta aberta. Então, essa ausência de saudações, né, não é uma prova contra Paulo, que não foi ele que escreveu, mas é uma evidência que foi uma mensagem arquitetada para todos os cristãos gentios. E aí a gente vai ver essa história de gentios e judeus. Tem uma diferença aí dos judeus e dos gentios. Então a carta, ela não tem um destino fixo. Ela sim foi para Éfeso, mas ela foi para outras igrejas também. Ela atingiu toda aquela região é, da Ásia Menor, né, que é onde estava Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. E ali ela foi espalhada, e a gente vai ver que o conteúdo da carta, de fato, é um conteúdo aberto. Hoje, 2026, nós estamos lendo a carta de Éfeso, de Efésios, e essa carta continua falando conosco. E ela continua nos ensinando. Então, veja como a palavra de Deus ela é
certeira e ela encontra, né, na nossa vida, né, um coração disposto para ouvir e também para aprender desde o primeiro século, desde a década de 60 do primeiro século. Legal? Vamos em frente? Tudo bem? Vamos lá. Mais uma curiosidade aqui, antes da gente entrar no texto. É, o que acontecia na cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso ele tinha algumas atrações, né? Era uma cidade portuária, era uma cidade importante, e importante por quê? Muito por causa desse templo que você está vendo na tela aí, que é um templo dedicado a Artemis ou a Diana, né? Uma deusa. E esse templo ele era magnífico, né? Se a gente falar na questão de arquitetura. Ele foi construído ao longo de 220 anos, né? Então, o templo de Artemis, né, de Diana, ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. E hoje, né, essa história de as sete maravilhas do mundo tem hoje também, né? A gente tem hoje regiões, cidades, países que tem, né? Qual é a sétima maravilha do mundo, né? O Cristo Redentor do Brasil é uma maravilha do mundo, né? A Torre Eiffel lá em Paris é uma maravilha do mundo. O templo de Artemis no mundo antigo era uma das sete maravilhas do mundo. E ele era grande, né? Com 100 metros de comprimento, 50 metros de pé direito. Ele é 4 vezes maior que o Párteno. Para você ter ideia do tamanho da idolatria que havia em Éfeso. Eu comparo a cidade de Éfeso com a Aparecida, a nossa Aparecida aqui em São Paulo, no interior. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, mas a igreja, né, da Aparecida em Aparecida é algo também descomunal. E dentro da igreja também. A igreja é linda. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, mas é enorme, né? Então eu fico imaginando o templo de Aparecida e o templo de Artemis, né? É o mesmo. A suntuosidade é igual. Lógico que o templo da deusa Diana ele era feito, né, dessa forma, também pagã, também voltado para a idolatria de Diana. Nós temos aqui no Brasil a nossa deusa, nossa não, né? Que alguém vai falar, não, nossa não, sua. Eu sempre brincava assim, Nossa Senhora não, Sua Senhora. Mas a Aparecida, ela é uma potestade do Brasil, adorada, né? Uma santa inventada, enfim. A gente tem um negócio em volta disso. Era o que acontecia em Éfeso. As pessoas iam para Éfeso para adorar Diana nesse templo. Tinha também um estádio, né? Tinha também um anfiteatro para 25 mil pessoas. Haviam também competições ali de esportes. Então, pensa que cidade forte é essa cidade de Éfeso. E Paulo chega nessa cidade. Paulo arruma muito problema em Éfeso, tá? Porque ele prega contra a idolatria. Enquanto a cidade vive para a idolatria, seja religiosa ou simplesmente para ganhar dinheiro com a idolatria, Paulo ele começa a pregar que só existe um Deus. Paulo começa a pregar que, olha, isso não é correto. O que vocês estão fazendo é idolatria, e essa idolatria não agrada a Deus. E aí ele começa a mexer com os empresários da cidade. E quando mexe com dinheiro, o que vocês acham que acontece? O negócio ficou ruim para Paulo. E aí Paulo tem muito problema aqui em Éfeso, mesmo assim, mesmo sendo perseguido em Éfeso, Paulo planta essa igreja e ela se estabelece. Então, essa aqui é o pano de fundo de Éfeso como uma cidade importante. Voltando agora para dois pilares da carta. O primeiro pilar, que são os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, e você pode, quando você estiver estudando Efésios, quando você for ler Efésios, você pode dividir assim. O capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, ele fala sobre a riqueza do crente. É a teologia, é o que Deus fez. É a nossa identidade em Cristo. Porque ele vai dizer quem nós somos, de onde nós viemos. Então, os capítulos 1, 2 e 3 é Deus dizendo de onde nós viemos.
E ele está dizendo quem nós somos, né? O que ele fez. Então, é a teologia, né? É o que Deus fez para a humanidade. Está aí nos três primeiros capítulos. A segunda parte, que é o pilar 2, é a caminhada do crente. Então, se você tem nos três primeiros capítulos o que Deus fez, o 4, o 5 e o 6 é o que nós fazemos, é a nossa prática daquilo que nós entendemos o que Deus fez. Então, a carta ela é muito prática. Então, você ouve o que Deus fez e depois você pratica aquilo que Deus fez. Então, tudo que vem no capítulo 4, no capítulo 5, e aí ele vai falar da família, vai falar dos relacionamentos, vai falar de marido e mulher, vai falar dos filhos, é a vida prática. Então, o que que eu faço com tudo isso que Deus fez comigo, né? Essa riqueza do crente? Eu preciso colocar em prática, eu preciso viver. Então é a prática, por isso que ele coloca ética. E Paulo ele nunca separa a teologia da ética, né? Então o que eu sei de Deus com aquilo que eu faço, né? É o indicativo da graça que sustenta diretamente o imperativo da conduta cristã, né? Essa ética, né? É um imperativo que eu preciso ter. Eu sou filho de Deus, eu ando diferente do que uma pessoa que não conhece a Deus por causa do que eu sei do que ele fez por mim, ok? Então, essa é a arquitetura da carta. Quando você for estudar, você já sabe, primeira parte é Deus falando, segunda parte é você e eu fazendo. Ah, olha o livro aparecendo aqui de novo. Ó. Quem ficar até o fim, vamos sortear aí o comentário de Efésios do Hernandes Dias Lopes, capítulo a capítulo, versículo a versículo, ok? Seguindo. A carta também ela tem um DNA. Que DNA é esse, né? Entre a teologia e a ética. Como eu falei, os três primeiros capítulos têm a teologia e a redenção. Então, o que Deus fez por mim e qual o plano que ele tem para o ser humano. Os capítulos 4, 5 e 6, ele tem a ética e tem a prática, né? Então, como eu vivo e como eu pratico aquilo que Deus fez por mim. Também tem a natureza da ação, né? O que Deus fez em Cristo e o que devemos fazer no mundo, né? Então, são essas duas, essa dualidade, né? Então, qual é a palavra-chave dos três primeiros capítulos? Riqueza e graça. Então, são atributos de Deus, riqueza e graça. E depois, a caminhada e a conduta é minha, é sua, certo? E a posição espiritual? No capítulo do 1 ao 3, você vai perceber isso, né? Ele dizendo onde nós nos assentaremos nas regiões celestiais. Estaremos assentados com Cristo, certo? E aqui no 4, 5 e 6, que é a nossa vida, os nossos dois pés no chão, você é um cidadão do céu e você é um cidadão da terra. Ixi, mas é isso aí, você tem dupla cidadania. Você é um cidadão do céu, mas você convive aqui nessa terra. Então, aqui a gente anda nesse mundo, luta contra as forças do mal, e aqui é onde a gente põe em prática. Então, o takeaway aqui, a lição, né, dessa teologia, desse DNA da carta, é o modo como fomos remidos, dita o modo como devemos viver. Se eu fui perdoado dos meus pecados, eu preciso ter uma vida em Cristo diferente. Então, isso é uma gratidão nossa, né? Cristo me resgatou de um lugar de trevas. Eu preciso andar condizente ao que Cristo fez por mim, né? Então, eu preciso viver de modo digno, né? Isso é gratidão, não é pagamento, porque Cristo já pagou tudo na cruz no nosso lugar, ok? Vamos lá. Qual é o tema central da carta, né? Se a gente pudesse resumir Efésios, né? A gente diria que o tema da carta é: Deus, por sua graça, nos uniu a Cristo para que vivamos como seu povo santo, refletindo sua glória em todas as áreas da vida. É o que eu venho dizendo até aqui, certo? Efésios nos conduz da eternidade passada, do que Deus fez, quando Deus planejou a nossa redenção antes da fundação do mundo, até a vida diária, agora, do discípulo que luta, que serve, que ama, que persevera enquanto aguarda a consumação de todas as coisas em Cristo. Porque nós vivemos aqui hoje, mas nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Que ele vai voltar.
É o que está prometido nas Escrituras, é o que ele disse, para os discípulos, né, quando ele subiu até o céu. É uma carta que nos ensina que não apenas que nós devemos crer, mas que principalmente que somos e como devemos viver à luz do Evangelho. Por isso é uma carta prática. Eu ouço o que Deus fez e eu preciso agora colocar em prática aquilo que ele disse que fez. Vamos entrar agora nos capítulos, né? Então, por isso que eu falei para você, deixa aí uma Bíblia aberta. Vou pedir para alguém ler para mim. Alguém pode ler esse verso 3 aí do capítulo 1, por gentileza? Pode abrir o microfone e ler. O 3 e o 4, Eu leio. por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O 4. Assim, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Obrigado. A Sandra que leu? Sim, Obrigado, Sandra. Boa noite. Você é de boa qual igreja, noite. Sandra? Fechou seu microfone. É. Fechou o Eu microfone, fechei, Sandra. eu fechei. Eu sou de Biúna, a igreja que não consegue entrar. Demorou, eu consegui quase agora e mais dois só que conseguiram. Ah, não. Sério? Ah, mas Sério. a Cris está aqui. Cris, você é de Biúna também, não é? A Cris, não. Não? Não. Qual a sua igreja, Cris? Tá fechado o seu Está áudio. fechado o microfone. É, alguém ouviu? Não ouvi. Enfim. Bom, mas eu tô gravando, viu, Sander? Depois você diz para eles que a gente sobe no YouTube pro pessoal dar uma conferida, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, vamos Nada. lá. Voltando aqui, a gente leu o verso 3 e o verso 4, é, aqui do capítulo um. Obviamente, não consigo entrar, né, na profundidade do capítulo um, mas eu vou fazer um panorama aqui para você de alguns pontos. Esse primeiro ponto ele é importante, tá? E o verso 4 nos escolheu nele. A eleição, ela é cristocêntrica, né? Deus escolheu Cristo como eleito e todos os que estão unidos a Cristo participam dessa eleição. E isso tem uma diferença. Tem gente que pensa diferente disso que eu estou falando para vocês. Mas nós, Igreja Cristã da Família, nós acreditamos assim. Então, a eleição, ela é cristocêntrica. Deus escolheu Cristo como eleito. E todos os que estão unidos a Cristo participam dessa eleição. E aí, Ô, tem alguém falando aí? Moraes. Moraes também é de Biúna, né? Pastor Moraes. Bom, vamos lá. E aí, Deus escolheu a Cristo como eleito e todos os que estão unidos em Cristo participam dessa eleição. Como, né? Há uma eleição corporativa. O nome fica estranho, né? Porque você fala corporativa, a gente não está habituado com a palavra para a igreja, né? Corporativa a gente lembra de empresa. Mas esse corporativo aqui, na teologia, ele é usado como corpo, grupo. Por isso, Deus escolheu um povo em Cristo. E esse povo em Cristo, Novo Testamento, é a igreja. Então, há uma eleição para a igreja. Há uma eleição condicional à fé. Então, nós acreditamos, né, que Deus nos escolheu em graça. E a participação do homem é responder a essa graça com fé.
Participam da eleição aqueles que respondem à graça mediante a fé. A eleição ela é baseada na presciência divina. Deus conhece previamente quem responderá ao seu chamado sem violar a liberdade humana. Isso também é importante. Isso também é para nós que somos cristãos e também arminianos, como Igreja Cristã da Família, isso tem uma diferença. Os arminianos pensam dessa forma, né? Os calvinistas pensam de outra forma. Nós estamos falando aqui do que nós acreditamos. Então, o que nós acreditamos é isso. Então, essa presciência de Deus, ela responderá ao seu chamado sem violar a nossa liberdade. O homem consegue resistir à graça de Deus se ele quiser. Então, vamos lá. Efésios 1 não apresenta um Deus que escolhe arbitrariamente quem será salvo e quem será perdido. Esse é a grande agonia que tem na teologia quando a gente fala a respeito de eleição ou predestinação, né? Porque fica injusto. Como assim? Deus já escolheu quem vai ser salvo? Deus já escolheu quem vai ser o perdido? Deus tem presciência de tudo, mas ele não determina, né, quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Deus apresenta, por amor, ele tem um plano de salvação em Cristo para toda a humanidade. E ele convida todos a participarem dela pela fé, formando um povo santo para a sua glória. Então, é essa eleição que nós fazemos parte, respondendo com a nossa fé. Seguindo, verso 5. Quem pode ler o verso 5? Eu vou ler aqui. Por favor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, bom propósito da sua vontade. E aqui entra esse termo predestinação, que a gente até treme quando ouve. Não se refere a uma escolha antecipada, como eu falei, de quem será salvo ou condenado. Em vez disso, ele diz respeito ao que Deus determinou para aqueles que respondem ao Evangelho com fé. Em outras palavras, Deus não predestinou pessoas para crer. Deus predestinou o futuro daqueles que creem em Cristo. É diferente. Então, Efésios 1,5 afirma que fomos predestinados para a adoção. Assim, o foco da predestinação está nas bênçãos e no propósito de Deus que Deus preparou para o seu povo. É por aí que a gente tem que caminhar. Então, essa adoção, esse destino, inclui o quê? Adoção. Todo aquele que em Cristo Jesus é recebido na família de Deus, ele passa a desfrutar dos privilégios de filho, que foi o que a gente leu em Efésios 1:5. Por isso que não dá para a gente repetir ou falar assim, todo mundo é filho de Deus? Não dá. Não dá. Todo aquele que em Cristo é recebido na família de Deus passa a desfrutar dos privilégios do filho. Em Cristo. Santificação faz parte também desse destino. Deus determinou que seus filhos sejam transformados à imagem de Cristo, vivendo uma vida santa e agradável a Ele. Alguém pode ler Romanos 8:29? Por favor. Diz assim: Pois Deus conheceu de antemão e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, a santificação, Deus determina que os seus filhos sejam transformados à imagem de Cristo. A glorificação, o plano final de Deus é que seus filhos participem da glória eterna de Cristo na ressurreição e na nova criação, que aí é o 30 de Romanos, certo? Desse 8 que eu acabei de ler aqui. Portanto, a predestinação não responde à pergunta quem será salvo, mas sim o que Deus preparou para aqueles que forem salvos em Cristo. Isso sim está predeterminado. O destino está predeterminado. A entrada nesse destino acontece mediante a fé em Jesus Cristo. É a partir disso e a partir dele que aí sim eu e você entramos nessa salvação. Perfeito?
Seguindo, a, o Efésios, o versos 13 e 14. Vou ler aqui porque eu acho que está mais fácil para mim ler, né? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, o selo do Espírito Santo, o Espírito, é a garantia da herança futura. A presença do selo pressupõe relacionamento contínuo com Deus. Nessa passagem, Paulo diz aos Efésios, né, que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa, depois de ouvirem a palavra e depois de crerem. Presta atenção nessa sequência: ouvir, crer, ser selado. Vou repetir: ouvir, crer, ser selado. Então, o Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, dado após o exercício da fé, confirmando que a graça atua depois da resposta humana positiva ao Evangelho. Então, há uma participação nossa nessa salvação que é responder com fé. Após essa resposta, o Espírito Santo é uma garantia da nossa herança. Qual herança? Seremos co-herdeiros com Cristo, né? A partir da nossa resposta de fé a essa salvação. Então, lembra que eu falei que os três primeiros capítulos eles são doutrina, teologia. Então, os três primeiros capítulos eles são falando destas coisas para nós. Então, o que que a gente aprende aqui no capítulo um, né? O que que é esse capítulo me ensina se a gente pudesse fazer aqui um aprendizado, né? E aí, veja se você concorda comigo. Minha identidade ela está em Cristo. Eu não sou definido pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus diz que eu sou. Deus me escolheu e me amou antes da fundação do mundo. Isso tira o peso de eu viver querendo performar por aí. Eu preciso viver em gratidão por aquilo que Deus fez por mim. Eu fui adotado na família de Deus. Não estou sozinho. Sou parte de algo maior. E aí, esse algo maior é o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o corpo de Cristo nessa terra é a igreja. Então, é a partir aqui do Novo Testamento que nós vamos tendo esse entendimento. O perdão ele é completo, não preciso carregar culpa, pois Jesus pagou o preço na cruz. O Espírito Santo me cela, me garante a minha salvação, mesmo nas lutas, eu tenho a certeza de que pertenço a Deus. O poder de Deus está à disposição dos que creem. Não ando sozinho nem desprotegido. O mesmo poder que ressuscitou Jesus age na minha vida, o Espírito Santo. Cristo reina sobre tudo, soberania. Mesmo quando o mundo parece caótico, sei que ele está no controle. Deus não é pego de surpresa. Deus está no controle de tudo. Ele está no trono. Isso a gente precisa guardar. Deus está no trono. Não há uma situação que ele não tenha conhecimento ou não saiba. Deus não é pego de surpresa, né? Nós ficamos aflitos. Deus não. Tudo bem? Posso continuar? Vamos para o capítulo 2. Vamos lá. As riquezas da nossa salvação. Da morte espiritual à vida de Cristo. Efésios 2, do verso 1 ao 10, ele explica, né, que nós vivíamos seguindo a presente ordem desse mundo e sob a influência do príncipe do ar. É uma referência ao diabo, né? Então, a gente vivia seguindo a presente ordem deste mundo e sob a influência do príncipe do poder do ar, o diabo. Essa é uma realidade natural de todo ser humano sem Cristo. Todos pecaram e todos estão longe de Deus, né? Então, sem Cristo. Então a gente fica submisso aos valores mundanos e escravizados pelo pecado. Todo mundo que não é livre em Cristo é um escravo do pecado. E Paulo inclui a si mesmo e aos judeus ao dizer, isso é importante, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então Paulo aqui ele não se exclui.
né? Ele não há exceção, né? Por natureza éramos merecedores da ira, ou seja, condenados diante de Deus. E há também aqui havia, né, uma separação entre judeus e gentios. Judeus eram aquela turma, né, que conhecia a lei e essa turma também se converte a Cristo, só que eles ainda carregam as tradições da lei. E os ímpios, né, ou esses outros, né, que são vindos depois, que não são judeus, eles são muitas vezes confundidos, ou eles são divididos, separados. Então, quando Paulo está falando, olha, todos nós vivíamos entre eles, ou seja, todos nós éramos pecadores. Então, não tinha gentio, não tinha judeu. O gentio era qualquer um que não fosse judeu. Então, Paulo junta todo mundo e ele se coloca também na conta. Então, ele não está dizendo vocês, ele está dizendo todos nós, não há exceção. E aí vem um ponto de virada, ele vai mostrando de onde a gente saiu, né? A gente estava morto. E a palavra é bem forte, né? Estávamos mortos. Só que no verso 5 ele diz o seguinte: Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deu-nos uma vida juntamente com Cristo. E essa vida ela não é merecida, ela é pura graça. Paulo destaca que fomos ressuscitados, né? Assentados nos lugares celestiais, que é o verso 6. Ou seja, nossa nova posição é de vitória, de comunhão e autoridade espiritual. E ele explica o propósito disso: mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, né? A salvação glorifica Deus eternamente. Opa, vou voltar aqui. Paulo então resume de forma clássica: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. E ele conclui essa sessão dizendo que fomos criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, né? Lá atrás, antes da fundação do mundo. Então a salvação não vem pelas obras, mas resulta em obras, porque você foi salvo, então você faz obras, e não o contrário disso. Então, esse capítulo 2 aqui continua nessa linha teológica, o que Deus fez por nós. Né? É isso que a gente está vendo aqui. O que mais tem no capítulo 2? Paulo começa o capítulo com uma declaração dura, né? Vocês estavam mortos, como eu falei. E essa morte ela não é física, ela é espiritual. A gente não estava biologicamente, né, morto, mas separados por Deus, sem comunhão com o Criador. E ele explica que a gente vivia seguindo a presente ordem deste mundo e sob a influência da potestade do ar. Então, essa realidade natural de todo ser humano sem Cristo, submisso a esses valores, e a gente então está saindo desse lugar quando respondemos com fé à nossa salvação. Então, graças a Deus que tem esse ponto de virada, que é Deus, que é rico em misericórdia, ele nos resgata. E de onde a gente estava morto, ele vem nos dar vida juntamente com Cristo. E a, é a coroa, né, da salvação. Então você era uma pessoa sem Cristo e hoje você é um salvo em Cristo. Isso faz muita diferença aí na nossa vida. Para quem entrou depois, ó, nós teremos esse sorteio aqui do livro para quem ficar aí até o final, ficar firme e forte, que a gente vai seguindo aqui falando aqui dos capítulos. Paulo destaca também que nós somos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais com Cristo, ou seja, é uma nova posição e agora é uma posição de vitória. Você sai das trevas e você vem para a luz. Paulo ele está dizendo, né, que, olha, em Cristo você tem uma nova vida, né? Então, quando a gente passa pelo batismo, né, isso é uma alegria muito grande. Eu não sei se você lembra do seu batismo, mas é uma grande alegria para nós saber que agora a gente tem uma nova vida. E quem falou de Cristo para você fica igualmente feliz. Né? A gente costuma dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Né? E é verdade, é uma festa, porque era uma pessoa que estava morta e agora ela vai nascer de novo em Cristo. Isso é maravilhoso, ok? Seguindo,
falei aqui do batismo, né? Ó, aí vem aqui. Paulo lembrando que a gente era gentil por nascimento, isso aí já no verso 11, e eram chamados de incircuncisão pelos judeus, porque expressava desprezo. Havia, né, uma rixa entre os judeus e os gentios, né? E os judeus acabavam dizendo que o gentio ele era incircunciso, né? A circuncisão era uma marca no corpo do judeu. E ele se achava por causa disso. Ele achava que ele era melhor que o outro porque ele tinha a marca e o outro não tinha, né? E aí Paulo ele vai combater isso, né? Antes eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem esperança, né, neste mundo e sem Deus. Essa era a triste condição dos gentios, né? Alienação espiritual e social por causa dessa segregação que os judeus faziam daqueles que tinham a marca e os que não tinham. Os que tinham a marca dos que não tinham a marca. Mas aí Paulo traz, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, que é o verso 13. A cruz mudou tudo. Cristo é a nossa paz. Destruiu esse muro que havia entre judeu e gentil. Agora ninguém mais precisa de circuncisão. A circuncisão é do coração, não é do corpo. Então, esse muro, obviamente que não era literal, mas eram as barreiras que eles enfrentavam, né? Ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, né? Que é falando da circuncisão, esse sistema cerimonial que separava judeus e gentios. Então, aqui é um mistério, né? E é mistério porque vai juntar esses dois tipos de pessoas, os judeus e os gentios. Aqui vai nascer a igreja. Então, a igreja agora somos um povo. Não há judeu e nem gentil. Nós somos um povo. Né? É daqui que nasce esse conceito aqui de igreja, né? E aí, como eu estou dizendo, ó, o objetivo era criar em si mesmo dos dois um novo homem, né? O verso 15, que Cristo reconciliou ambos com Deus por meio da cruz. Verso 16. Cristo veio anunciar a paz tanto os que estavam longe, os gentios, como também os de perto, que eram os judeus. Agora todos têm acesso ao Pai por um só Espírito. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Paulo finaliza dizendo: os gentios já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você também faz parte da família de Deus. Você não é um gentio, não é um forasteiro, não é um estrangeiro, porque um dia nós encontramos com Cristo e fazemos parte dessa família, família de Deus. Então a igreja ela é composta por judeus e gentios e é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. É o verso 20. Isso é tremendo. Então, o que a gente aprende aqui com Efésios 2, queridos, para a nossa vida hoje, de prático, né? Você precisa entender que você estava espiritualmente morto e não era apenas uma pessoa desajustada, né? Mas totalmente incapaz de se aproximar de Deus por conta própria. A salvação ela é um presente, não depende de mérito, de esforço, de obras, é pura graça recebida por fé. Em Cristo, fui ressuscitado e agora tenho uma posição espiritual de vitória. Não vivo mais sob o domínio do pecado ou das trevas. Deus me criou para boas obras. Minha vida tem propósito. As boas ações não me salvam, mas são resultado natural de uma vida com Cristo. Quem é salvo em Cristo faz as boas obras, porque você foi salvo. Não há mais separação entre os povos, preconceitos, divisões. Não, isso não tem lugar na igreja, né? Em Cristo somos um só povo. A igreja é o único lugar, talvez o lugar mais democrático que exista, que é onde todos nós convivemos juntos. Se eu olhar para vocês aqui nessa tela, somos bem diferentes, estamos em regiões diferentes, mas somos igreja. Amém, meus irmãos? A paz verdadeira só vem em Jesus. As tentativas humanas de reconciliação, elas falham quando não tem a cruz como base. A cruz, para nós, ela é a reconciliação. A igreja ela é um projeto divino. A igreja não é uma instituição meramente humana. Eu sou parte de algo muito maior, a morada de Deus no Espírito. Então, todos nós juntos aqui somos igreja. Então, a gente precisa tomar mais cuidado quando a gente fala mal da igreja, não é mesmo?
Afinal de contas, a gente está falando de quem, se somos a igreja? Vamos agora para o capítulo 3. O mistério revelado, a união dos povos, né? Como eu falei aqui. Ele fala do mistério que lhe foi revelado por Deus, que mediante o evangelho dos gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Então eu e você fazemos parte disso. E na mentalidade judaica da época, né, essa ideia era quase impossível, impensável, judeu e gentio, né? Historicamente eles estavam bem separados. Mas Paulo reconhece sua pequenez ao dizer: embora eu seja o menor dentre todos, né, os apóstolos, né, os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar o evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo. Está lá no verso 8 do capítulo 3. Aqui ele mostra que o chamado ministerial é um privilégio merecido, é fruto exclusivo da graça de Deus. Tudo é graça de Deus na nossa vida. E ele vai além, né? Ele afirma que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna o quê? Que ela para que se tornasse conhecida dos poderes, das autoridades nas regiões celestiais, é o verso 10. Em outras palavras, né, o que ele está dizendo é que a própria existência da igreja, formada por judeus e gentios reconciliados, revela aos anjos, aos seres espirituais, a incrível sabedoria de Deus. Esse é o mistério da igreja, unir esses dois povos, um povo só, em Cristo. E aí, nesse capítulo 3 tem uma oração de Paulo, né, pela plenitude espiritual. Ele se ajoelha e ele ora, né, pelos crentes. E ele diz, né, por esta razão eu me ajoelho diante, né, do Pai, o qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. E a oração de Paulo, ela tem três pedidos principais. O primeiro, fortalecimento interior. Aí ele fala, né? Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Sabemos o quanto é fácil fraquejar diante das pressões da vida. Precisamos desse poder interior para permanecer firmes. Não é isso, irmãos? Fortalecimento interior. Então, Paulo está orando aqui por esses irmãos, por essa fortaleza. Segunda coisa que ele pede é Cristo habitando no coração, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Isso não se trata, né, de uma visita ocasional, mas é Cristo fazendo morada, é Cristo permanente na sua vida, meu irmão. E o terceiro pedido de oração de Paulo é compreender o amor de Cristo. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso é verdade, né? Quem de nós aqui, irmãos, tem condições de medir o amor de Cristo? Você tem? Eu tenho. Então, é tremendo aqui. E essa oração de Paulo, olha como ela é completa, né? Por isso, plenitude espiritual. Deus pode fazer muito mais. A gente ama esse versículo, né, irmãos? Paulo encerra com esse louvor que enche o coração de esperança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Deus é capaz de fazer mais do que conseguimos imaginar. E isso me lembra que, mesmo quando eu oro de forma limitada, Deus pode ir além. Mesmo quando minhas forças acabam, o poder dele continua operando. Deus é eterno. Mesmo quando a gente fica pelo caminho, ele continua. Então, o que eu aprendo aqui no capítulo 3? Né? O que a gente pega aqui de prático aprendendo aqui do capítulo 3? Deus tem um plano eterno e perfeito, nada do que acontece está fora do controle dele, então, soberania. A igreja é o lugar onde Deus revela a sua sabedoria e a graça ao mundo e até aos anjos, né? Quando vivo em comunhão, estou mostrando ao mundo quem Deus é. Mesmo sendo imperfeito, Deus me usa para participar desse plano. Assim como Paulo, eu também fui chamado pela graça. Cristo habita em mim, ele não me abandona, nem se afasta, sua presença é constante. O amor de Cristo é algo que preciso buscar e conhecer mais a cada dia, meus irmãos. Eu e vocês, né? E também não preciso temer as dificuldades, até as tribulações, elas podem cooperar
para o bem e para o cumprimento do plano de Deus. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu creio. Ah, olha só quem apareceu aí, ó. Nós vamos sortear esse livro para você, para quem ficar até o final. É um comentário bíblico de Efésios do pastor Hernandes Dias Lopes. Você vai gostar disso aí. Seguindo aqui, ó, capítulo 4. A gente está seguindo aqui, pensando aqui algumas referências dos capítulos, né? Na verdade, os capítulos 4 e 5 agora vai mudar. Lembra que eu falei que os três primeiros capítulos a gente está falando sobre o que Deus fez. O 4, o 5 e o 6 agora é o que nós precisamos fazer, né? E aqui no 4 tem essa mudança, né? E aqui já começa falando das nossas, o que a gente precisa fazer. E há alguns alertas contra o pecado nesses capítulos que reforçam a responsabilidade humana, certo? De cada um de nós, e o perigo real da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é afastamento da fé, mostrando que a salvação ela exige cooperação contínua com a graça de Deus. A minha salvação exige uma santificação para que eu me mantenha firme até o fim, né? Então a graça salva, mas o crente deve voluntariamente despojar do velho homem e revestir-se do novo, né? Isso está aí aos versos do 22 ao 24. Então, voluntariamente eu preciso me despir, né? Tirar a roupa do velho homem e colocar uma roupa do homem novo. Perda da herança. O pecado não é apenas um deslize moral, ele reforça aqui, né? Mas uma ameaça direta à comunhão com Deus e à salvação final. O pecado traz a morte, irmãos. Eu sei que para os nossos dias de hoje, a gente tem falado muito pouco de pecado, né? Eu não sei na sua igreja, na sua localidade, mas eu tenho ouvido outras coisas no lugar de pecado, eu tenho ouvido pisou na bola, uma mancada, às vezes, né? Foi um deslize. Irmãos, pecado é pecado, né? E o que Paulo está trazendo aqui na carta aos Efésios, ele está carregando aqui que o pecado ele vai nos afastar de Deus. Deus tem um plano dessa salvação, isso é uma riqueza para nós, mas o pecado pode nos tirar e nos roubar dessa salvação. Então, essa perda da herança aqui é o pecado. E no 27 ele fala: não deis lugar ao diabo. Paulo avisa que dar vazão à ira prolongada abre uma porta espiritual para o inimigo. Isso prova que o cristão não está blindado de forma automática, né? Ele precisa vigiar constantemente para não perder terreno espiritual. E no verso 30, né, esse é o versículo que a gente conhece bem, não entristeçais o Espírito Santo. E esse é um ponto central, né? O Espírito que selou o crente, lembra lá no verso 13 do capítulo 1, ele pode ser entristecido pela amargura, pela ira, pela maledicência. Isso demonstra que a permanência do Espírito atua em relacionamento mútuo. O Espírito Santo está conosco quando nós estamos com ele. E a rebeldia contínua, ela pode romper essa comunhão. Então, um pecado cometido de forma contínua, a gente pode, de fato, afastar o Espírito Santo da nossa vida e a nossa salvação, ela ser perdida. Então, isso vale de nós uma responsabilidade e também uma vigilância no nosso viver. Ah, abandonando o velho homem, do 17 ao 24, Paulo volta a sua atenção ao comportamento prático dos crentes. E aí ele escreve assim, ó: assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, como você vivia antes. É isso que ele está falando. Você não deve viver como você vivia antes. Você tem uma nova vida agora. Aqueles que não conhecem a Deus vivem na futilidade dos seus pensamentos, no endurecimento do coração e na prática desenfreada do pecado. Mas os discípulos de Cristo foram chamados para algo diferente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Os versos 22 a 24. Então, essa transformação envolve mente, caráter e ações. Não é superficial.
É uma mudança profunda gerada pela verdade que está em Cristo. Então, para Paulo, a santidade não é algo abstrato, irmãos, mas é extremamente prático. Lembra que eu falei? Primeira parte da carta, o que Deus faz. Segunda parte da carta, o que nós fazemos. E de forma prática. Olha essa sequência que Paulo fala. Ele está falando de coisas práticas, tá? Ó. Abandonem a mentira e falem a verdade. Paulo é direto. Quando ficarem irados, não pequem. Ele está dizendo, não demorem ficando irados, porque a ira continuada você vai pecar. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar. E ele tem mais uma sequência aqui. Perceba, são coisas práticas. Ele está quase desenhando para nós o que nós devemos entender como santidade. Então é muito prático essa segunda parte e é o que nós devemos fazer. Então, o que, que a gente aprende aqui em Efésios 4? Né? O que, que isso me ensina? Quando eu olho para Efésios 4, eu me vejo desafiado a abandonar o velho homem. Né? Se você era irritado, se você era. As pessoas não confiavam no que você falava, né? Você mentia, né? Era desonesto, era lascivo, enfim, não cuidava da sua família. Todas essas coisas ficaram lá atrás. Né? Então, quando eu estou em Cristo, eu sou desafiado a abandonar essa velha maneira de viver. Né? Eu preciso renovar minha mente e viver à altura da vocação que Deus me deu. Não porque eu sou bom, mas porque Ele me ama e me chama a refletir a beleza de Cristo no dia a dia. Santidade é prática, irmãos. Começa no falar, no agir, no modo como eu trato as pessoas. Isso é santidade. A verdade e o amor precisam caminhar juntas, né? Eu não posso abrir mão de nenhum dos dois, verdade e amor, ok? Vamos para o capítulo 5. Chegamos nele, ó. Capítulo 5. Imitem a Deus e andem em amor. Né? Ele continua falando aqui das coisas práticas. Paulo começa um convite profundo. Sejam meus imitadores, sejam imitadores de Deus como filhos amados, né? O verso 1 do capítulo 5. E esse chamado é mais elevado que alguém pode receber, né? Nós fomos adotados como filhos e por isso devemos refletir o caráter do nosso Pai, se nós somos filhos. Na prática, isso significa viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O amor aqui não é apenas sentimento, tá? Mas é uma ação concreta, sacrificial, como a cruz de Cristo foi. Foi algo concreto, não foi sentimento. E aí ele vai continuando aqui no capítulo 5. Renunciem às obras das trevas. O que são as obras das trevas, né? Diante dessa sociedade marcada, né, por imoralidade, por ganância, né, Paulo exorta: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Ele continua sendo direto aqui, né? E ele alerta que as pessoas que vivem na imoralidade, na impureza ou na ganância, ela se associa à idolatria. Não tem herança no reino de Deus, os idólatras. Então vivam com sabedoria e sejam cheios do Espírito. Nessa porção aqui do 15 ao 21. Tem mais. Paulo chama os cristãos para uma vida de sabedoria prática, né? Tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas vivam como sábios. Aproveitar bem o tempo é essencial, pois os dias são maus. Alguém discorda disso? Vivemos em um mundo que ele é corrompido e a sabedoria se revela ao discernir e praticar a vontade de quem? Do Senhor. Tudo bem? Bom, estou indo muito rápido, tá ok? Estão conseguindo pegar? Posso continuar assim? Então tá bom. O relacionamento no casamento, né? Paulo está falando de coisas práticas. E aí no final do capítulo 5 ele aplica o princípio da submissão ao casamento, né? Ensinando que as esposas. Ai, que mulher que gosta de ouvir isso, né? Que as esposas devem se submeter aos maridos como ao Senhor. E aí elas ficam só com essa parte aqui. E elas ficam bravas, né, com os homens e tal. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Por outro lado, presta atenção, homens. Os maridos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou
e se entregou por ela. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que todo homem deve amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. Se as mulheres ficam bravas que elas não gostam dessa parte aqui, né? Submeter aos maridos como ao Senhor, e os homens que também não agem como aqueles que morrem por suas esposas. Quantas mulheres estão hoje sozinhas porque foram abandonadas? Cadê aquele homem que deveria morrer por ela? Então, temos uma responsabilidade aí enorme, enorme. Então, homens, sejamos fiéis, obedientes à palavra de Deus e a gente deve se entregar às nossas esposas, aos casados, assim como Cristo se entregou por ela. Isso é muito sério. Esse amor ele é sacrificial e visa o bem espiritual da esposa, assim como Cristo santifica a igreja pela lavagem da água mediante a palavra, preparando-a para santa e também ser imaculada. Verso 27. Paulo compara o amor do marido pelo corpo da esposa ao cuidado que cada um tem de si mesmo. Lembrando que da unidade descrita em Gênesis 2:24, os dois tornarão uma só carne. Ele revela o profundo mistério por trás dessa reunião. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É o mistério aqui. Por isso, a esposa deve respeitar o marido e o marido deve amar a esposa como a si mesmo. Ah, os casamentos. Nem vou entrar nesse ponto aqui, porque vai ficar complicado. Mas precisamos voltar a ler a carta aos Efésios. Homens, leiam a carta aos Efésios. Mulheres, leiam a carta aos Efésios. O que é que o capítulo 5 nos ensina? Que eu sou desafiado a viver com coerência e intencionalidade. Eu concordo. Primeiro, aprendo que minha vida precisa refletir o caráter de Deus. Eu sou chamado a imitar o amor de Cristo, que se entregou por mim. Segundo, entendo que devo rejeitar qualquer prática que desonre a Deus, seja na área sexual, na ganância ou na linguagem. A cultura pode até normalizar essas coisas, mas como filhos da luz, preciso andar de forma diferente. Também percebo que o Espírito Santo é a fonte da verdadeira alegria e força. Encher-me do Espírito significa viver com gratidão, com louvor, com sabedoria, em contraste com os excessos e os enganos do mundo. No casamento, eu vejo que o padrão não é o egoísmo, mas é o amor sacrificial, respeito mútuo. Isso se aplica não só aos casais, mas a toda forma de relacionamento no corpo de Cristo. Isso vale para a igreja, vale entre nós, entre os irmãos, entre os amigos. Isso vale para todos. Por fim, Efésios 5 me faz lembrar que a minha vida aponta para algo maior, um relacionamento eterno entre Cristo e a sua igreja. Cada atitude, cada palavra, cada escolha revela se eu estou ou não vivendo como filho da luz. Perceba que tudo é muito prático, irmãos. Não tem. Paulo aqui ele é muito direto, não tem teoria. Então ele vai nos pegando aí. Chegando aqui, olha só, sorteio desse livro. Fica aí até o final para a gente saber quem vai ser o ganhador. E eu já estou pensando como é que nós vamos sortear isso, hein, Célia? Estou pensando aqui. Se você copiou isso em digital, você pode me enviar que a gente abre um site de sorteio e faz ao vivo, tá bom? Acho que dá para fazer assim. Vamos lá, aqui ó, capítulo 6, chegando aqui ao final, são 6 capítulos, o livro de Efésios. E aqui tem um capítulo famoso, todo mundo conhece, ou pelo menos você já ouviu falar, que é Efésios 6. Cada elemento da armadura atua diretamente para evitar que o cristão caia nas armadilhas que entristecem o espírito. O capítulo 6 é aquele capítulo que fala da armadura de Deus. Então, e tem os componentes da armadura, né? Que componentes são esses? Aí do verso 14 em diante. Tem o cinto da verdade, que ele protege contra a mentira e a falsidade, né? Pecados combatidos diretamente no verso 25 do capítulo 4. Então, o cinto da verdade, ele protege contra a mentira e a falsidade. Couraça da justiça, protege as emoções
E o coração, né, contra a impureza e a cobiça. É a prática da justiça diária que blinda o crente contra essas acusações. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo, né, que causam dúvida, desespero, até orgulho. A fé ativa é a base da eleição condicional. Manter o escudo erguido é manter-se salvo. Capacete da salvação, verso 17. Protege a mente com certeza da esperança em Cristo, impedindo que o crente dê ouvidos às palavras vãs. A gente precisa estar com a nossa mente com o capacete da salvação, né? Proteger a nossa mente. E a espada do Espírito e a oração, no verso 17 e 18, a palavra de Deus e a vigilância na oração mantém o espírito desperto, né? Verso 14, impedindo o sono espiritual que precede o pecado habitual, né? Muita gente fraco, doente, e muitos são os que dormem, porque estão nesse sono espiritual aí. Então a gente precisa andar armado, completo, né? Eu sempre lembro de uma imagem que, quando eu me converti, né, meu líder de jovens falava para mim que nenhum cristão ele deve entrar num campo de batalha sem armas, né? E tem muita gente por aí desfilando num campo de guerra com mísseis, canhões, armas, metralhadoras. Tem muita gente andando de regata, bermuda e chinelo no meio de uma guerra, pronto para ser atingido, porque não tem as peças da armadura como salvaguardas contra o pecado. Então tem muita gente que levanta todo dia e levanta desarmado, levanta para morrer, levanta para ser atingido pelo inimigo, porque não está revestido nem do cinto da verdade, nem da couraça da justiça, nem do escudo da fé, nem do capacete da salvação e sem espada. Acho que na próxima imagem aqui eu tenho essa imagem aqui que a gente sempre guarda ela, que é onde estão as defesas, né? Equipados aqui ao capacete, protegendo a mente, como a gente falou, o escudo, né? Protegendo a gente dos dados inflamados do maligno, né? A espada, a palavra de Deus, que é a única arma ofensiva dada pelo Espírito, é a palavra. Calçados, né, com a prontidão do Evangelho, protegendo o coração com a couraça da justiça e o cinturão da verdade, ancorando, né, a nossa identidade. Então, a vida cristã ela não acontece no vácuo, né, mas ela é uma batalha constante. Ninguém que vem para o Evangelho pode brincar com isso, irmãos. Nós temos uma batalha constante. O Espírito Santo fornece os recursos exatos para resistir às forças das trevas. Mas eu preciso dessa armadura aí, de do capítulo 6 de Efésios. Assim, queridos, caminhando aqui para o final já, quais são os grandes gatilhos de decisão nessa carta? O capítulo 1, 2 e 3, a gente pode dizer que o gatilho é a porta, né? Deus escolheu o meio, que é Cristo, e o grupo. Lembra da fé corporativa, né, que eu falei? É o grupo, a igreja. O indivíduo decide entrar nessa eleição corporativa, exercendo a fé para receber o selo do Espírito Santo. Depois, o capítulo 4, a conduta. O crente decide diariamente se vai alimentar a carne e entristecer o espírito ou se vai cooperar com a graça, com a renovação da sua mente, a transformação. Capítulo 5 é o despertar. Diante do sono espiritual, o crente precisa responder ao chamado divino de despertar e abandonar o pecado habitual para não perder a herança. E por fim, o capítulo 6 é a blindagem, que é essa armadura que nós falamos aqui. A perseverança final depende de o cristão decidir ativamente tomar a armadura e perseverar em oração. Deus dá armas, o homem precisa decidir lutar, ok? E aí, caminhando aqui para o fim, o que mais que a gente tem aqui? As lições de Efésios, né? Deus ama e busca toda a humanidade, foi o que a gente viu aqui, né? A salvação é pela graça, mediante a fé. A igreja é o povo reconciliado de Deus, né? A gente estava nas trevas e veio para a luz. O crescimento espiritual é esperado de todos, né? Os santos.
A perseverança, né, é indispensável para uma vida vitoriosa, né? Você aceitou Cristo hoje, você precisa ser perseverante até o fim. Você aceitou Cristo há 20 anos atrás, você precisa continuar perseverando na sua fé, meu irmão. É assim que a gente acredita. E aí, para a gente finalizar, Efésios ele não foi escrito apenas para ser estudado, ele foi escrito para ser vivido. A verdadeira compreensão da carta acontece quando a doutrina desce da mente para o coração e do coração para a prática diária. Então, como eu disse, eu recomendo que você leia a carta aos Efésios. Eu recomendo que você estude e, mais do que isso, que você coloque em prática. Primeiro, reconheça o que Deus fez por você, a sua identidade em Cristo. E depois, meu irmão, coloque em prática aquilo que você estudou. Ok, meus queridos? Tirar aqui esse negócio que agora eu vou ver o rosto de vocês. Vamos para uma foto última aqui, ó. Arruma o cabelo aí, sorriam, cheguem perto da tela. Deixa eu botar aqui. Aí, boa. No final eu consegui, meu Deus. Aí, ó. Vou começar de novo então. Sorriso. Um, dois, três. Pronto. Obrigado, gente. Bom sono, bom descanso. Edson, boa janta. Até mais. Sobrou alguma coisa para mim. Tchau, tchau, Sidney. Tchau, 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 tchau. gente. Abençoe. Deus Fique com abençoe. Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado. Oi. Tchau, tchau.